Olá, falar sobre Nordeste, economia e sub-regiões, ok? Compreender o Nordeste é entender logicamente, como eu já postei um vídeo aí para vocês assistirem, sobre a formação desde o período colonial até a atualidade. A gente vai ver exatamente o seguinte, a gente vai ver agora a região Nordeste deixando de ser um pouco a região problema, que era somente seca, para ser uma área que existe a possibilidade de desenvolvimento econômico, ok? Então vamos botar aqui na tela, a gente vai começar então, beleza? Vamos lá então. Reparem só, industrialização recente. Logicamente, não é uma industrialização recente que a gente está falando. A gente está falando o seguinte, que existiu uma guerra fiscal, existe no Brasil uma disputa entre os estados. Esses estados, eles pensam o seguinte, assim, ó, eu vou dar incentivos fiscais para uma empresa, uma grande fábrica, para atrair o que? Investimento para o meu estado. Dá o quê? O que que acontece? Faz com que, por exemplo, tenha... deixa eu voltar aqui. Olha, você não vai pagar imposto sobre a sua fábrica durante 10 anos, mas eu quero que você saia de São Paulo e venha aqui para alguma região aqui do Nordeste, tá bom? Venha para Bahia, como por exemplo, para minha cidade. Isso é guerra fiscal, ok? Então, assim, o Nordeste ele atraiu muitas empresas de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas principalmente empresas que já estavam estabelecidas na região Sudeste, que começaram a perceber que o custo do terreno estava muito alto, o custo dos impostos, questões trabalhistas, não, questões, por exemplo, de sindicato. Uma empresa, por exemplo, de carro saiu de São Paulo, do ABC Paulista, que é uma área com um sindicato bem forte, indo para uma outra região, tem um sindicato mais fraco. Então, assim, o Nordeste hoje, então, ele tem um desenvolvimento a partir dessa guerra fiscal, ok? Voltar então para a tela. O que é que acontece? O que é que a gente está vendo? Então, olha só, a industrialização recente, mais ou menos, mas assim, tem um up recentemente, ok? Nos últimos 10 anos. Por conta da guerra fiscal, mão de obra. A gente não está falando igual mão de obra barata, igual na China, mas a gente tem que pensar que é uma mão de obra mais barata que em relação ao custo do trabalhador na região sudeste, por conta principalmente do sindicato. E também transferência de renda. Os programas de transferência de renda do governo federal aumentou a renda do Nordeste, a média, né? Então fazendo o que? Consumo de outros produtos. Reparem só, o produto interno bruto o PIB dos principais estados. Prestem principalmente ó, Bahia, Pernambuco, Ceará. Vamos pegar nesses três aqui. Maranhão também, vamos lá. Dos maiores municípios, Salvador, Fortaleza e Recife. A gente vai perceber o seguinte, que os principais investimentos nos últimos tempos, exatamente nesses três estados, ok? A Bahia, Pernambuco e Ceará. Complexo industrial, portuário, ok? Fábrica da Fiat, como botei o exemplo do Fiat o Renegade. Suape, complexo industrial, Camaçari. Tá? Então perceba o seguinte, que a região Nordeste ele teve esse crescimento em relação, olha só, PIB do Nordeste, 12% para 13%, isso em 2004, em comparação a 2010. Carteira assinada também houve um aumento. E exportações do Nordeste, olha só, de 2000 para 2012, poxa, um incremento gigantesco, ok? Número de vínculos empregatícios na região Nordeste, como exemplo, né? Exatamente, onde foi colocados os principais investimentos. Ceará, Bahia, Pernambuco, vamos colocar esses três, né? 10 maiores municípios também, Fortaleza, Recife, Salvador. Bolsa Família, Bahia, Pernambuco, Ceará. Ou seja, essa região ela foi muito incentivada financeiramente por conta disso, que a gente consegue perceber que a região Nordeste, pelo menos nessa região, principalmente nessa região, teve um up, um crescimento muito grande. Como a gente está falando da região Nordeste, economia, perceber então que o crescimento foi por alguns fatores diferentes. Fiscal, incentivo do governo federal para algumas indústrias irem para lá, incentivos mesmo, construção, dinheiro mesmo. Para quê? Para melhorar o desenvolvimento da região Nordeste, para deixar de ser região problema, né? Região somente de desgraça, fome e assim por diante, ok? Voltando para a imagem. Uma coisa fantástica que eu acho que na região Nordeste também é a transposição do Rio São Francisco. Reparem só,
Rio São Francisco, propriedades agrícolas de Pernambuco. É, a região Nordeste, ela tem uma temperatura muito alta. Tendo uma temperatura muito alta, se você produzir frutas nela, para a fruta ser bem doce, bem docinha, ela precisa de quê? Temperatura alta, muito sol e água. O que que acontece? A região Nordeste, tendo água, transposição do Rio São Francisco, o próprio Rio São Francisco, em projetos de irrigação, fez com que a região do Vale do São Francisco tenha um desenvolvimento em relação à produção de fruta de qualidade altíssima. Tanto é que tem uma fruta, a uva Vitória, que é sem caroço, sem semente, que ela tem um grau altíssimo de doçura. Foi desenvolvida pela Embrapa, um desenvolvimento recente, eu tenho anotado aqui. Eu acredito que ela foi desenvolvida. Ai, caramba, onde que eu botei isso? Bem, ela é recente, ela nos últimos 10 anos, tá bom, né? Depois eu vejo isso direitinho, boto aqui. Mas pensa o seguinte, que graças a essa fruta, graças ao desenvolvimento da fruticultura, olha só, mais 600 mil toneladas de manga e 250 mil toneladas de uva, ok. Principalmente exportação para Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, a Europa como um todo. Consomem frutas de alta qualidade e exemplo é a uva Vitória, que eu gosto muito, ela é muito doce, sem caroço. E quando seus pais comprarem essa uva, pensa o seguinte, dá uma olhada à origem, você vai ver, Vale do São Francisco, que é essa região que tem uma temperatura altíssima, ok? Fazendo com que, por exemplo, tenhamos uma qualidade de fruta muito alta. Falar sobre o Nordeste é também compreender sobre o turismo. Reparem só, Canoa Quebrada, Praia do Forte da Bahia. Praia do Forte da Bahia eu tenho um carinho muito grande, onde eu passei minha lua de mel com minha esposa. Então é um lugar maravilhoso, incrível. Pensar o seguinte, o Nordeste, então, desenvolvendo algumas regiões por conta da indústria, aumento da renda por conta de incentivos, Bolsa Família como exemplo, e o turismo. O turismo, que no Rio de Janeiro também é um novo petróleo, a ideia é tentar fomentar quanto a isso, turismo no Nordeste é fantástico, porque gera muito emprego e aumenta a renda da população de maneira geral. Você tem uma cadeia produtiva muito grande. Perceber então que o Nordeste é uma potência, ok? Deixa eu botar aqui novamente a imagem. Reparem só. Nordeste, regiões turísticas, 84, vamos considerar. Pô, Sudeste tem 121. Poxa, mas o Sudeste tem um tempo muito maior. O Rio de Janeiro, como exemplo, né, São Paulo também, Minas. Enquanto que o Nordeste está se desenvolvendo recentemente, ou pelo menos nos últimos anos, quanto a esse foco no turismo, ok? Então, o turismo é um grande potencializador de emprego. Vamos falar então, praticamente finalizando o que eu quero falar o seguinte com vocês, é o seguinte, olha só. Já vimos sobre, de certa forma, a industrialização recente. Um outro projeto, o crescimento, seria também o turismo, que gera muito emprego, riqueza. E falar sobre as sub-regiões. As sub-regiões do Nordeste, ela principalmente, né, Zona da Mata, o Agreste, Sertão e Meio Norte, com características bem distintas, ok? Eu vou botar em imagem para vocês. Eu botei esses desenhos para pensar o seguinte: eu quero que vocês gravem o, essas sub-regiões com características principais, ok? Vamos lá, a imagem de novo. O que eu botei? Reparem só. Cadê? Botar aqui. Ó, Zona da Mata, Agreste, Sertão, essa parte principal aqui, e Meio Norte. Com características assim, ó, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Poxa, professor, o que é isso? Olha, produção de cacau, produção de cana-de-açúcar. A Zona da Mata é a região que tem a maior população, a maior industrialização por conta disso, ou seja, a industrialização atraiu muita gente, principalmente para o litoral. É a região onde chove mais, então você tem um tipo de agricultura específica quanto a isso, ok? Pensar também que a região da Zona da Mata é a maior produtora de cacau, mesmo que nos anos 50 sofreu com uma doença chamada vassoura de bruxa.
E mesmo assim ainda hoje produz metade do cacau produzido no Brasil. Em relação à Agreste, olha só que legal. Ela, por conta da Embrapa, a Embrapa ela desenvolveu um algodão que é dessa cor aqui. Pô, qual a diferença? O algodão é branco, beleza, e você colore com a sua cor da sua camisa que você quiser. A Embrapa desenvolveu um algodão que já tem essa cor aqui. Então faz o seguinte, a pessoa que tem alergia, ela não precisa, digamos assim, ela pode utilizar o algodão. Ela pode utilizar o algodão que não tenha nenhum tipo de aditivo químico. Então a Embrapa desenvolveu esse algodão que está sendo muito exportado. É uma região, então, botar novamente a imagem, que mostra o seguinte. Cadê de novo? Beleza. Vamos lá, tá. É uma região também, a região do Agreste, com um desenvolvimento muito grande de quê? Fábricas, né, que produzem tudo relacionado à produção do vestuário, perdão. O que que acontece? Então, a Agreste é uma transição da zona da mata litoral, né, para Caatinga, que é o Grande Sertão. Ela tem um tipo de vegetação, ela é pequeno porte, cactos e assim por diante. E pensar o seguinte, que o algodão brasileiro, mesmo que ele tenha sofrido muito com o desenvolvimento do algodão americano dos Estados Unidos, ok? Hoje cresce muito por conta do desenvolvimento e a qualidade do nosso algodão. Principalmente na região de Campina Grande, por conta dessa tecnologia do algodão colorido, e existe tal da indústria têxtil, que só perde para São Paulo, ok? Então, falando agora sobre vamos falar agora, falando sobre o Agreste, agora vamos falar sobre o Sertão. Sertão, como característica principal, é uma região semiárida, com chuvas esparçadas. Principalmente existe agricultura irrigada, como a gente já viu também. Empresas agrícolas, ok? Mas o que a gente pensar é o seguinte, ó, o sertão ele tem como característica, né, como característica mesmo, o tipo de vegetação e a fruticultura. Essa região aqui, por ser uma temperatura muito alta, é propícia para desenvolvimento de frutas com alta qualidade. Chegando então meio norte. O meio norte é uma área de transição, principalmente, né, do sertão para a região norte amazônica. Então, o que que acontece? Ah, ela tem características de vegetação arbustiva bem mais alta e também ela tem uma coisa muito interessante, que é chamada mata de cocais, né? O clima tropical úmido e tem características principalmente na coleta, né? Coco-babaçu, palmito, cera de carnaúba, arroz também, soja, mas principalmente sendo usados para quê? Essa região, ela é usada, ela tem a Natura, empresas, né, de cosméticos utilizam muito carnaúba, babaçu para desenvolvimento de produtos específicos, ok? Então pensa o seguinte, o Nordeste sempre foi considerado uma região problema, hoje não mais. Por quê? Se você desenvolver parte econômica dele com características regionais, você tem a possibilidade de gerar emprego e riqueza, ok? Então, abraços, vimos região Nordeste e até o próximo vídeo, ok, gente? Abração!